o que nos chama a atenção no multímetro analógico é esse galvanômetro, que é esse instrumento de medição com um ponteiro que vai mexendo do lado esquerdo para o direito. Aqui ele se encontra em repouso, em cima desses números aqui, que na escala lá de cima, aquela primeira é a de resistência, está no infinito, e nas outras escalas está em zero. Isso significa o quê? Que para a escala de resistência, aqui apresenta uma resistência infinita, né? Porque não estão se tocando, não há condução de eletricidade nesse estado aqui. Mas se elas se tocam, existe uma condução de eletricidade e a resistência que está sendo medida aqui, de uma ponta de prova para outra, é zero. Então, o zero da resistência fica do lado de cá, do lado direito. Mas para as outras escalas, como por exemplo, de volts e de corrente, é zero. Está em repouso ali, é zero. Se eu mudar aqui, para a escala de 10 volts, 10 volts contínuo. Quando o ponteiro está aqui, está medindo 0 volts. Não tem nada aqui, 0 volts. Da mesma forma é aqui para a escala de tensão alternada. Também é 0 volts alternada. Contínua, alternada, 0 volts. Corrente a mesma coisa. Selecionei corrente, está parado ali, indicando que tem 0 de corrente, 0 ampere. E por último temos essa aqui, que é um buzz, é um apito, é um instrumento que vai testar continuidade e emitir um sinal sonoro. Quando eu toco as duas ponteiras na outra, ele emite um sinal. Essa função também tem no multímetro digital. Aqui é onde a gente viu na escala, na mesma de medir diodo, também tem o teste de continuidade, que é esse símbolo desse barulhinho aqui, sinal sonoro aqui, também tem. E alguns ainda tem LED, que acende o LED quando identifica que tem continuidade, acende LED. Esse teste de continuidade é para testar trilhas, testar fios, testar cabos. Porém, esse buzz aqui ele não te dá noção da resistência. Por isso, eu sempre indico aos alunos que usem a escala de X1. Por exemplo, se um cabo tiver uma resistência significativa ali, o multímetro vai te mostrar. Imagine que você tem um cabo de 10 metros e você conecte de um lado do outro. O normal é para acontecer isso aqui, O correto que a gente quer é que tenha 0 de resistência, né? No fio. Um fio de 10 metros, você espera que tenha isso aqui de resistência. Agora imagine ter 10 ohms de resistência. Se o fio estiver apresentando, tentar aqui fazer uma resistência aqui de 10 ohms. Está apresentando 10 ohms assim. Então esse fio, ele não está bom, ele precisa ser substituído, precisa ser trocado. Isso acontece quando os cabos começam a apodrecer. Cabos de guitarra, cabos de microfone, começa a apodrecer por dentro e apresenta resistência. Então aqui você já está aprendendo que o cabo ele tem que ter uma resistência bem perto do zero. Não vai ter exatamente zero, pode ser 1, 2, tem que ser bem próximo do zero o seu cabo de áudio. Se ele tiver com resistência de 10, de 20, 50, então ele já está mostrando que não está bom. Imagine ter uma resistência de 50 aqui. Esse cabo precisa urgentemente ser substituído. Mas a gente não consegue saber isso com a escala de sonoridade, de continuidade. Vamos fazer uma mudança para essa escala de continuidade. Mudei para continuidade. Olha só, está apitando. Está apitando dizendo que está tendo continuidade, está tendo condução elétrica. Claro, tem condução elétrica. Mas você não tem noção se essa condução elétrica é total ou se ela é parcial. Nesse caso aqui, a condução elétrica não é total, porque tem uma resistência de 10 ohms. Tem uma resistência de 10 ohms, isso significa que, se for no caso de um cabo, esse cabo está ruim, apenas 1 metro de cabo dando 10 ohms de resistência. Vai ficar com ruído, vai ficar com zumbido no seu som. Olha só, agora com a escala de X1 eu tenho a noção de que essa continuidade existe, mas não está boa. Ela está apresentando resistência, olha só, de resistência. Então você já faz o teste dos cabos utilizando a escala de X1, de vezes 1, a menor escala de resistência do seu multímetro. É bom que o teu multímetro tenha a escala de vezes 1, tá? Mesmo que seja difícil para algumas pessoas adquirir um multímetro bom, um multímetro até que razoável, como esse aqui, que é razoável, esse aqui ele não tem essa opção de ter vezes 1, já começa com vezes 10, esse aqui, ó, esse pequenininho. Vou abrir ele aqui e mostrar. Nesse caso já ficaria ruim, daria para medir, dá, mas ficaria ruim de ter noção da resistência. Vamos comparar esses dois, vou até abrir aqui e colocar a pilha. Esse aqui tem apenas uma pilha,
ele já não tem a bateria nele, então ele não faz uma boa leitura para testar fuga de transistor também não. Olha só tem 3 escalas de resistência aqui, tá vendo aí? Ó, vezes 10, vezes 100 e vezes 1000, ou seja, vezes 1K. 1K é 1000, tá? Vezes 1000. Então nós temos aqui, ó, vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000 e vezes 10.000. Ele não tem essa escala aqui de vezes 10.000 e também não tem essa escala aqui de vezes 1, esse multímetro pequeno. Então, se você for testar cabos nesse aqui, você vai ter uma pequena dificuldade para ter uma precisão, e principalmente esse aqui não vai ser útil para testar fuga de transistor, também não vai te dar uma boa precisão, porque os números que estão ali próximo ao infinito e outros muito próximo ao zero, nós temos aqui uma imprecisão nos valores. Os melhores valores estão aqui no meio, então em conseguir valores aqui no meio, em alguns casos vai ser difícil com esse multímetro, porém esse multímetro aqui ele é mais adequado, tá? Vamos aqui colocar a nota de prova nele. E onde é que tá o mais aqui, tá? Mais. E aqui é o menos. Vamos ver? Bota em vezes 10. Vezes 10 é interessante ter o vezes 10. Não é exatamente igual ao vezes 1, mas vai dar para medir. Eu vou regular aqui, deixar em 0. Tem um botãozinho aqui de lado, ó. Pode identificar. Estou girando ele aqui. Tá em 0. Tá em 0. Vou medir esse resistor aqui, esse potenciômetro, que está funcionando como resistor, tá? Olha aí. Deu o valor de 1, até que me surpreendeu esse pequeno multímetro aqui. Mostrou 1. Então, 1 vezes 10 é 10. Então, o valor aqui que mostrou 10, você multiplica o valor dali pela escala. Então, mostrou 1 ali, não é? 1 e aqui é 10. Então, é 10 ohms, é a resistência que eu configurei aqui no potenciômetro. Agora, eu vou botar aqui para o lado e vou fazer o teste na escala de vezes 1. Nós temos aqui também 10. Na verdade, é 9, né? Tá mais para lá, é 9. Agora, se eu mudar a escala para cá, para vezes 10, como aquele outro, eu vou também regular aqui essa escala que não está lá em 0. Ponto ele parou lá em cima do 1, tendendo um pouquinho mais para o 0. 1 vezes 10 é 10. Então, nós temos aqui 10 ohms que estamos medindo aqui nesse multímetro. Quando você for usar a escala de resistência, você vai precisar multiplicar os valores ali em cima, multiplicar aqueles valores que está medindo lá pela escala. Você multiplica o que aparece ali pela escala e você vai ter o valor em ohm, o valor dessa multiplicação em ohm. Ó, por exemplo, aqui, vezes 1, vezes 1K. Vou pegar aqui um resistor aqui, de valor já conhecido. Vou primeiro regular aqui. Ó, o ponteiro parou lá em cima do 5, tendendo um pouquinho mais para a esquerda. Então, é 5 alguma coisa, 5, alguma coisa, 5, alguma coisa. E vezes 1000, né? 1000, que é 1K. Então, nós temos ali uma resistência de 5.000 ohms. Ou 5K. Multiplicar logo direto. 5 vezes 1K. Então, temos 5K. Esse resistor aqui, ele tá na cor verde, azul e vermelho. Então ele é um de 5K6, 5,6K. O mais importante você entender agora é que essa resistência ali que aparece ali em cima, ele é multiplicado pela escala. Essa aqui é uma escala que ela é diferente, um pouquinho diferente das outras, porque você precisa multiplicar. Logo vem aqui um símbolo do X, né? Que é a multiplicação. Você multiplica o que está ali por esse número que está aqui. Se tivesse na escala aqui de 10, você multiplicaria 5 vezes 10. Então daria 50 ohms. Agora, se você quer uma precisão melhor, para você encontrar esse valor, para mais baixo. Vezes 100, perdão. E em cima do 0. Pronto, olha só. Nós temos o mesmo resistor, mas agora chegando lá em cima do 50. 50 vezes 100 dá 5.000 do mesmo jeito. Só que esse 50, ele tem algumas casinhas ali, tá? Então, podemos arredondar para 56. 56 vezes 100 é 5.600. Então, é um resistor de 5K6, realmente testado aqui com o multímetro analógico. Agora, para as escalas de alternada, atenção aqui, alternada, é muito fácil, porque o valor que está aqui na escala, ele aparece aqui. Vamos começar por esta aqui, de 10. Temos que entender que aqui é alternado, tá? Aqui a tensão é alternada, ela se alterna. É aquela tensão que a gente mede já na saída do transformador. É a saída que sai do transformador. Ele é alternado.
alternada. Olha só, aqui vezes até 10 volts vou medir. Então, quando esse ponteiro chegar até aqui, é 10 volts nessa escala. Ele chega até no final. Onde é que está o 10 volts? Está ali, ó. Está vendo? Ó? Que tem o número 10 ali. Na hora de medir, então o 10 volts está aqui. Tem aqui 50. Vou botar no 50. Pronto. Não tem o número 50 aqui? Então, quando ele chegar aqui é 50 volts. Antes do 50, tem 40, tem 30, tem 20, tem 10. Se parar aqui, chegou no 10, então é 10 volts. Temos nessa escala. Se chegou entre o 10 e o 20, porque é uns 15 volts, você vai ver a média que tiver aí. Se atendendo mais por 10 ou tiver perto mais do 20. Vou colocar aqui na escala aqui 250. Então vou medir tensões até de 250 volts AC. Então olha só, cadê o 250? Tá ali. Então essa é a escala que eu vou olhar. Se tiver aqui em cima desses 50, então 50 volts, 100 volts, 150, 200, 250 volts. Chegou até o final. Vamos mudar para a escala de 100 e vamos identificar como a gente vai fazer a medição de 1000 volts. Se não tem aqui a escala de 1000 volts. Não temos a escala de 1000 volts, mas nós temos a escala de 10. É só acrescentar alguns zeros aqui até que esse 10 se torne 1000, ó, 1000 volts. Até que se torne 1000 volts. Então esses 10 aqui, vamos considerar ele como 1000. O número 8 vamos considerar 800. O número 6 vamos considerar 600. O que nós fizemos aqui foi acrescentar 2 zeros em cada um dessas escalas, na escala de 10. Olha só, estou te mostrando aqui. A escala de 10 serve para medir com a escala de 1000. Tá aqui usando a escala de 1000, mas eu pego a escala de 10 e faço isso de cabeça, esse cálculo de cabeça, só acrescentando 2 zeros. Se eu botei aqui na escala de 1000 e o ponteiro parou ali em cima do 2, significa o quê? Pronto, em cima do 2. Quer dizer que é 200 volts. Eu vou pegar aqui a lâmpada série e vou estar botando ela na tomada aqui. Pronto, botei ela na tomada. Você ainda não viu aí, mas não precisa. Eu vou selecionar aqui a escala de 1000 volts AC. Vou pegar essas duas ponteiras e vou botar na tomada. Veja o número que vai dar. Olha aí. Ele ficou em cima ali do 200, passou um pouquinho do 200, do 2, número 2, que nós consideramos como 200. Ficou ali em cima, passou um pouquinho. Então é essa medição de 220 volts, tá? Aqui é 220 volts. A gente vê aqui 0, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 400, 600, 800, 1000. Agora vamos usar aqui a escala de 250 volts. Escala de 250 volts. Então, com certeza esse ponteiro vai chegar bem pertinho aqui de 250 volts. Vou colocar na tomada. Pronto, posicionar aqui, pronto. Então ficou entre o 200 e o 250, entre o 200 e o 250. Então é 220 volts que eu estou fazendo a medição aqui, nessa escala aqui. Não é a mesma tensão? Eu mudei a escala apenas. Se eu usar essa escala de 50 volts, não é correto. Você não vai usar nem 50 nem de 10, porque não vai dar, né? Você está medindo a rede elétrica, você tem que medir, né, nas escalas maiores. Aqui é a mesma coisa, só que é para tensão contínua, para você testar a bateria, para testar o que sai da fonte, que está saindo da fonte, para você testar uma tensão que já foi retificada, passou pela ponte de diodo, já está sendo retificada em um capacitor. Qual é a tensão que tem no capacitor eletrolítico? Você vai usar essas escalas aqui, ó, para medir a tensão que se encontra sobre o capacitor eletrolítico. Faremos essas medições durante o curso. E vamos fazer aqui por último um exemplo de uma medição de corrente, tá? Para medir corrente nesse multímetro não é necessário remover nenhuma das ponteiras que está aqui. No lugar mesmo onde está, é só selecionar a corrente contínua. Eu selecionei na minha fonte ali uma tensão de 9 volts, 9, bem certo, 9 volts, e eu vou acender esta lâmpada aqui. Se não acender com 9, eu boto um pouco mais. Olha aí, acendeu bem fraquinho, porque essa lâmpada aqui, ela é uma lâmpada de 60 volts, mas nós temos aqui aceso bem pouquinho aqui, essa lâmpada, e uma corrente bem pequena também que está circulando já aqui. Para você medir a tensão que temos aqui, você vai fazer o seguinte. Primeiro vamos medir a tensão. Vamos botar lá na escala aqui, né? Vamos botar numa escala alta. Vamos supor que eu não sei que tensão é que nós temos. Bota na escala de 1000 volts. Botei, mexeu só um pouquinho o ponteiro, né? Agora eu vou diminuir a escala para 250. Nós temos um pouquinho já, o ponteiro mexeu mais um pouquinho. Vamos descer mais a escala para 50 volts. Olha só, 50 volts nós já vemos que o ponteiro já está em cima do 10. Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Parou bem em cima do 10. Vamos descer um pouquinho mais a escala para 10 volts. Pronto, agora sim nós temos uma precisão melhor, que é 9 volts. Ó. Ficou entre o 8 e o 10.
E eu estou medindo aonde? Estou medindo na minha fonte de bancada que está mandando essa tensão para esses dois fios. O fio preto e o fio vermelho. Fio preto negativo e o fio vermelho positivo. Agora eu vou medir a corrente. Para medir essa corrente aqui, eu vou botar aqui na escala de corrente. A maior que tem é a de 0,5 ampere, tá? Esse aqui é 25 miliampere, esse aqui é 0,5 ampere, né? Essa é a escala que nós temos aqui. Vamos desconectar o circuito. Tirei o positivo, pode tirar qualquer um, posso tirar o fio preto, mas eu tirei agora o fio vermelho, que é o positivo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o fio que vem da fonte no multímetro e o fio preto do multímetro agora indo para a lâmpada. Veja que a lâmpada voltou a acender e nós temos aqui então uma indicação da corrente. Como nós temos 0,25, nós temos aqui um múltiplo de 250, vamos usar aqui esta escala que termina em 250, para a gente entender aqui qual é a corrente que tem aqui. Então nós temos uma corrente de em torno de 50 miliampere, tá? 50 miliampere. Então, como está em 50 miliampere, já não daria para usar 25 miliampere aqui, ó, 25, que seria 25 miliampere. Vamos ver o que acontece. Olha só, passa direto a ponteira, passa, bate lá, ó. Então não dá. Então vou usar esse aqui mesmo, de 250, e nós temos aí uma corrente de em torno de 50 miliampere.